mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ó Deus, muito obrigada por essa noite aqui. Deus, nós clamamos por mais da Tua presença. Senhor, aumenta a Tua presença em nosso meio, aumenta a Tua presença nas casas. Ó Deus, aonde esse vídeo chegar, Deus, nós pedimos pela Tua presença, que a Tua palavra tenha liberdade em nosso meio e que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos. Então esse texto, de Gênesis 12 está falando de Abrão, Se nós estudarmos a vida de Abrão, nós vamos ver que ele foi um exemplo de obediência. A obediência gera bênção e nós vemos isso claramente na vida de Abrão. Por causa da obediência dele, ele teve aliança perpétua entre ele e Deus, perpétua, uma aliança eterna. Irmãos, isso é muito forte, sabe? Alguém que tem uma aliança eterna, perpétua, para sempre com Deus. Ele teve multiplicação extraordinária. Sabe o que é uma multiplicação? É um aumento de quantidade de forma fora do comum, fora do comum. Ele foi chamado de pai de numerosas nações. Até hoje nós podemos aprender com as lições da vida de Abraão, até hoje. Isso é muito tremendo. Em Números 6, versículo 22 a 27, Números 6, versículo 22 a 27, diz assim: o Senhor disse a Moisés: diga a Arão e a seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Irmãos, esse versículo, essa canção que foi, que a Paulinha dançou muito bem, ministrou muito bem, é a verdade desse versículo. O Senhor dizendo a Moisés o que é que ele devia dizer, ele tinha que dizer para Arão, de que forma ele abençoaria o povo de Israel. Isso é muito forte. Quando a gente, o culto termina, ou quando a gente tem, geralmente, tem aquela graça liberada, e eu falei, por que não nós desejarmos essa graça aos pastores, essa bênção aos pastores? Abençoarei aqueles que te abençoarem. Então, à medida que nós abençoamos os nossos pastores, nós somos abençoados pela mesma bênção. Porque nós estamos debaixo dessa autoridade, dos pastores da nossa igreja. Então, irmãos, que tremendo é ser abençoado por Deus. Ter o nome do Senhor sobre o nosso nome. Ser guardado por Ele, receber o seu favor e a sua paz. Irmãos, de que a gente precisa mais? É completa, a bênção do Senhor é completa sobre nós. Essa é uma verdade muito poderosa. Sabe, se nós formos fazer uma comparação, embora não haja comparação, mas vamos dizer assim, existem nomes, tem os nomes chiques, de sobrenome aí de pessoas da alta sociedade, mas alguns desses nomes estão na lama. Sabe por quê? Porque eles não escolheram colocar o nome do Senhor sobre eles. Então, o nome do Senhor sobre a nossa vida
muda tudo, irmãos. O Senhor dizendo assim, eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Então o pastor, ele tem essa autoridade, né? Quando a gente precisa de oração, a gente lembra logo de quem? Do pastor, da pastora, né? Pastor, ora por mim, pastora, se a gente vai fazer uma prova, se vai uma entrevista, a gente chega, não, pastor, eu preciso que o senhor ore por mim, pastora, eu preciso que a senhora ore por mim. Por quê? Por causa da autoridade. Por causa da autoridade. Só que essa autoridade, toda autoridade, tudo na vida é regido por princípios. A bênção do Senhor, ela está ligada diretamente à obediência. Diretamente à obediência. Então, você obedece e o Senhor te abençoa. Efésios 6, versículos 18 a 19. Efésios 6, 18 a 19. Diz assim: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Na carta de Paulo aos Efésios, sabiamente ele fala, orem pelos irmãos, mas orem também por mim. Então, irmãos, orar por nossa liderança, por nossos pastores, para que Deus os abençoe, para que Deus guarde a saúde, tanto física, espiritual, emocional, para que eles possam ir bem em tudo quanto fizerem. Isso é bíblico, é totalmente bíblico. Ore pelo seu pastor, oremos pelos nossos pastores. Ministério pastoral é árduo, é trabalhoso, e eu vou dizer uma coisa, Deus não chama super-homem, Deus não chama super-mulher, né? Deus chama seres humanos e lhes dá a graça necessária de viver segundo o seu propósito. Então, quando Deus chamou a pastora Selma, a pastora Luciana, o pastor Wagner, a pastora Nádia, a pastora Ivonice, nossa pastorona que está assistindo o culto de casa, beijo, pastora! O pastor Ridalvo, o pastor Hélio, o pastor Suerli. Esqueci alguém? Eu acho que não, né? A gente dá sede, né? Deus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Porque ele sabia, ele estava chamando seres humanos. Ele não estava chamando, eu vou chamar super mulher Ivonice. Não, eu vou chamar ser humano. A Ivonice, ser humano. E ele mesmo dá a graça fala de favor, para viver segundo o propósito dele. Em Hebreus 13, versículos 7 e 17, Hebreus 13, versículos 7 e 17, diz assim: lembrem-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam seu exemplo de fé. Obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma e disso prestarão contas. Deem-lhes o motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Então aqui fala que nós devemos nos lembrar dos nossos líderes, devemos tê-los em consideração, devemos guardar tudo aquilo que é ensinado. Porque, irmãos, por exemplo, eu gosto de ouvir às vezes pregação de internet, assistir live, mas eu assisto eu considero as outras mensagens até aquele momento que
que está dentro daquilo que eu venho sendo ensinada na minha igreja. Sabe por quê? O pastor da internet, ele não me conhece, mas os meus pastores me conhecem. A minha discipuladora, então, né? Então, é uma bênção, mas Deus nos deu homens e mulheres que sabem exatamente o que estão fazendo, o que foram chamados para fazer. Então lembre-se, sigam o exemplo deles, vamos seguir eu e você. Essa palavra aqui, a primeira é para mim, depois que servir para mim, para outras pessoas. Obedeçam e façam o que disserem. Normalmente, quando a gente quer um conselho, a gente busca o conselho antes, né, de tomar uma decisão, a gente ora a Deus, busca o pastor, a pastora da nossa igreja, e depois a gente toma a decisão, porque é muito triste a ovelha que primeiro toma a decisão, depois só vem comunicar para o pastor o que foi que ela decidiu. Né? É triste. Por exemplo, eu não sou pastora, mas algumas, pela graça de Deus, assim como outros irmãos aqui, que também não são pastores, mas às vezes são buscados para conselho, eu fico imaginando, às vezes as pessoas buscam um conselho e não ouvem, não atendem o conselho. Então, se isso acontece comigo, que não sou pastora, imagina com um pastor, com uma pastora. E aí, leva o pastor a pensar, meu Deus, será que eu conduzi certo? Conduziu, só que as escolhas, as nossas escolhas, são nossas escolhas, e nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Eu sou responsável pela minha escolha. Agora, fica sabendo, quando um pastor chega a você, é bíblico, aqui, ó. O trabalho deles é cuidar da sua alma, e disso prestarão contas. Então fica sabendo, se você não sabe, que o trabalho do pastor é esse. Se você é uma ovelha e está com dificuldade de obedecer por conta disso, acha que você pode viver a sua vida à sua maneira? Não pode, está aqui, na Carta aos Hebreus. O trabalho deles é cuidar da sua alma, e disso prestarão contas. Dê-lhes motivo de trabalhar com alegria. Irmãos, todos nós somos passíveis de erro. E o triste é quando a gente decide permanecer no erro, mas aqui não tem ninguém assim não, né? Só lá fora. Então, agora falando assim, como eu falei no início, pastor é ser humano. Então, assim como qualquer ser humano não é de ferro, o pastor também não é. Então, desconstrua na sua cabeça essa ideia de que o pastor, ele pode suportar tudo porque ele é pastor, que ele tem que aguentar de tudo porque ele é pastor. Não é assim não. Pastor é humano, é ser humano. Ele também, assim como qualquer ser humano, assim como eu, assim como você, chora, se preocupa, sofre. Muitas das vezes tem que dar conta das próprias emoções. Por exemplo, às vezes o pastor está com um problema, uma dificuldade familiar ou pessoal, e às vezes ele tem que abrir mão de resolver o problema dele para resolver o da ovelha. Às vezes de ovelhas que nem são as ovelhas, né, da nossa igreja, às vezes são ovelhas de outras igrejas, de pessoas que procuram. E vou te dizer uma coisa, eu não vejo eles reclamando, eu não os vejo reclamando. Mesmo sendo um trabalho árduo, eu até tenho uns que eu até ouço falar assim, é árduo, é trabalhoso, mas eu amo fazer isso, eu amo cuidar de gente. Então, pastor se prepara, ora pelas ovelhas do rebanho, busca ouvir a voz de Deus para trazer a orientação e a direção para o povo. E mesmo que o pastor se esforce para fazer o melhor, não está garantido que ele não possa errar. Por quê? Porque ele é humano. Ele é humano. Às vezes também se machuca, pode sentir medo, assim como eu e você, tristeza, angústias, às vezes até raiva. Pode passar esse sentimento no pastor, porque ele é ser humano como eu e como você. E aí ele precisa ser um bom gerenciador
das próprias emoções. E falando disso aqui, irmãos, né, o pastor, ele tem que cuidar das emoções dele, mas ele é humano. Por que tem pastores que adoecem? Porque às vezes não tem a liberdade, a mesma liberdade que eu e você, de falar aquilo que precisa ser falado. E aí, como que vai dar conta? Vai jogar a emoção negativa para debaixo do tapete? Não resolve. Não resolve. Jogar a emoção negativa para debaixo do tapete não resolve. Não resolve. Então é nessa hora que é preciso cuidar. E aí, as coisas podem acontecer conosco. Aí eu vou dar uma dica que serve para pastor, serve para ovelha, serve para todo mundo. Eu estou me fazendo entender? Serve para todo mundo. As pessoas podem fazer o que quiserem com a gente, qualquer coisa. Mas nós que somos, né? Tipo assim, eu decido como é que eu vou viver, é claro, com a direção de Deus. Então eu não posso dar ao outro o poder de decidir como é que eu vou me sentir. Tipo assim, a tristeza vem por às vezes uma desobediência, ou às vezes como é que eu vou dizer? Um abalo. Vem. Mas aí eu tenho o poder de decidir. Isso não é mágica, isso é um treinamento que eu preciso aprender a fazer. Por exemplo, alguém me machucou. Eu vou chorar, eu vou para casa, eu vou chorar, eu vou orar, eu vou dizer para Deus. A gente pode até usar a seguinte técnica. Você pode chegar em casa, você que é ovelha, que é pastor, alguém te fez raiva, te magoou, te chateou. Usa a seguinte técnica. Chega em casa, você e Deus na sua oração, e você vai dizer para Deus: Deus, eu estou com muita raiva. Eu estou com muita... Você vai verbalizar aquilo que você está sentindo. Eu estou com muita raiva, Senhor, e eu não quero sentir essa raiva. Aí você começa a falar como se estivesse falando para a pessoa. E aí, ó, as angústias, os sentimentos ruins vão saindo, e a sua mente entende que você resolveu, mas não é mágica, isso é treinamento. Eu tento hoje, aí amanhã eu tento de novo e eu continuo tentando. Quando algumas dessas, foi o que eu acabei de falar, quando algumas dessas emoções foram causadas por outros, uma dica é não dar aos outros o poder de decidir como você vai se sentir. Por quê? Porque isso traz aquele sentimento, isso qualquer pessoa, de vitimização, tipo, o pastor me magoou. Não, peraí, foi assim mesmo? Eu sempre, quando alguém faz alguma coisa, qualquer pessoa, eu penso assim, será que isso foi dessa forma mesmo? Será que realmente foi comigo? Aí daqui a pouco se eu tiver que chorar, eu vou orar, vou pedir a Deus, limpa o meu coração. Daqui a pouco, chorei, acabou. No outro dia, agora eu decido não estar mais debaixo desse sentimento ruim. Por quê? Porque quando a gente deixa o sentimento ruim correr no nosso coração, seja a gente ovelha, seja pastor, seja líder, seja a idade que tiver, é como se a gente estivesse dando ao outro, sem ele saber, o poder de decidir como eu vou me sentir. E aí, a gente vai fazendo esse exercício. Na pandemia, os pastores precisaram se reinventar para que o evangelho da salvação continuasse sendo pregado. Aprender mais de internet, de informática, de transmissão de vídeo e tantas coisas, muitos desafios. E alguns desafios foram até difíceis, Foram difíceis, e de repente no meio desses desafios, não foram alcançados, podendo até causar uma frustração. Mas independente de pandemia ou não, a nossa igreja, os pastores que estão aqui, já são pastores que pastoreiam nesse ministério há muito tempo. Então, de repente, o Espírito Santo está lembrando a você, senhores, de alguma coisa que, poxa, eu não consegui fazer isso. E aí existe um exercício também, você fez o seu melhor.
Porque às vezes a gente vai dormir mal, mesmo tendo feito melhor, porque a gente não achou que foi suficiente. E aí a gente vai minando as nossas emoções, né? Porque tipo assim, a gente não consegue entender que foi o melhor. Então deixa eu dizer uma verdade aqui, que é libertadora. Você fez aquilo que estava ao seu alcance, pastores? Nós temos pastores aqui que estão sempre fazendo o melhor. Então você vai de noite, né, na hora de dormir, fala, não, o que eu tinha para fazer hoje? Era isso, isso, isso. Eu não dei conta de tudo? Poxa, eu não dei conta de tudo. Mas, Senhor, eu dei conta daquilo que eu podia. Então, Senhor, muito obrigada, porque eu dei conta daquilo que eu podia. E eu vou dormir em paz. Por quê? Porque só o fato de você agradecer por aquilo que você fez e reconhecer que você fez aquilo que você dava conta, isso vai te ajudar a lidar com as suas emoções de forma mais consciente. Porque senão, muitas cobranças, e as cobranças vão adoecendo. E pastor é ser humano, é ser humano. Fique em paz. Nem todas as coisas dependem só de você. Nem todas as coisas. Então, irmãos, como igreja, vamos aprender uma coisa hoje. Essa é uma palavra muito simples, mas eu acredito que libertadora, porque às vezes a gente acha que o pastor é um super-herói, a pastora é uma super, Mulher Maravilha, né? E não é, eles são seres humanos, gente que decidiu viver intensamente debaixo da graça de Deus para pastorear, para dirigir o povo, para levar um rebanho para o céu. Um rebanho para o céu. E para encerrar, Efésios 1:3, diz assim, Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo já foram liberadas sobre a vida dos pastores, sobre a nossa vida. E isso está intimamente ligado a Cristo. Então, para eu receber essa bênção, eu preciso estar ligada em Cristo. Então, que a partir de hoje, se de repente você tinha dificuldade de obedecer, você possa parar para pensar. Antes de reclamar, ouve. Interessante que o pastor, ele tem aquele sininho, assim, é igual o sininho de mãe. Mas a da mãe é para algumas coisas, já dos pastores é bem assim ligado ao rebanho, né? Porque pastor, né? Logicamente. Então tem coisa que o pastor olha, e é aquele sininho, né? O Espírito Santo toca o sininho, fala, oh. E aí o pastor conduz a ovelha. Por quê? Porque a ovelha sem pastor, ela não sabe se conduzir direito. Ela não sabe. Então, todas as bênçãos, então pastores, todas as bênçãos já foram liberadas sobre nós. E como a Paulinha dançou, eu quero repetir aqui. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Então que assim seja, que a verdade da palavra, que essa graça esteja de maneira poderosa, forte, sobre a vida de cada pastor. Hoje a gente está aqui com 4 pastores, né? Aí a pastora Ivonice está aqui, estão aqui, a pastora Lu, a pastora Nádia, a pastor Wagner e a pastora Selma. Em casa está o pastor Hélio, o pastor Ridalvo, a pastora Suerli, o pastor Suerli, eu ia falar pastora Ivonice e juntei os dois nomes, o pastor Suerli e a pastora Ivonice. Então, pastores que são uma bênção na nossa vida, né? Pastor Ivonice, que é um exemplo de ministério pastoral. Eu acredito que para todos esses pastores, irmãos, é um desafio, né? Estar ministrando. Então, esse é o desejo de toda a igreja para cada pastor, que o Senhor
os abençoe, que o nome do Senhor esteja sempre, sempre, sempre sobre vocês, e que o Senhor os conduza sempre com graça e paz. E paz. E esse vídeo eu acho que vai ficar gravado no YouTube, né? De repente algum outro pastor vai assistir esse vídeo, né? E de repente você está se sentindo frustrado, pensando, será que o Senhor me chamou? O Senhor não erra. O Senhor não erra a respeito de ninguém. O Senhor não erra acerca de ninguém. O Senhor te chamou, você desanimou, você desistiu, saiu do seu lugar, volta. Peça ajuda, alguém vai te socorrer. Deixa eu dizer, se tiver algum pastor que vai, de repente, assistir esse vídeo, eu quero dizer uma coisa para você: não sofra calado. Ache alguém. Irmãos, é claro que Deus ouve o nosso clamor, mas Deus, o que a Bíblia diz? Confessai as vossas culpas, o quê? Uns aos outros. Então não é com qualquer pessoa. Um último exemplo que eu quero dar, já estava terminando, tá vendo? O último exemplo, eu quero dar o exemplo de Jesus. Jesus deu o maior exemplo de humanidade por diversas vezes. Mas quando ele vai ao encontro de Marta e Maria, porque Lázaro estava morto, né? Veja que interessante. Cara, o melhor exemplo de humanidade, quando ele vê a irmã de Lázaro chorando, a Bíblia diz que o espírito dele se comove, se agita. E ele pergunta, onde está? Aí chamam ele, vem ver, Senhor. E o que acontece? Ele chora. Ele chora ali, ele demonstra a humanidade dele. Então, pastor, não fique sofrendo calado. Busque a ajuda de um outro pastor. Pastores com conhecimento, com direção do alto vão poder abençoar você. Nem tudo que acontece na igreja, porque às vezes a gente fala assim, aquele pastor lá que não tinha capacidade. Não, existem coisas que são escolhas das ovelhas, e isso não pode cair na conta do pastor, não. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Então, pastor, você é uma pastora, anima o teu coração. O Senhor te chamou, levanta, receba ânimo no teu coração. Existem pastores que talvez não subiram num púlpito, mas o púlpito dele está no meio da igreja. No meio da igreja eles abençoam as pessoas. Na rua, numa esquina, é tão bom poder encontrar pessoas que têm, sabe, o poder de Deus dentro de si, a pessoa do Espírito Santo, e eles têm coisas para dar. Existem pastores que já passaram pela minha vida, de muitos aqui, que eles não estão em púlpito, mas eles nos abençoam. Pastor, a partir de hoje, pastora, não tenha dúvida de que foi o Senhor que te chamou. Foi o Senhor que te chamou. Então levanta, se errou, eu estou falando assim de uma maneira mais abrangente, porque eu sei que essa live está na internet e outras pessoas vão ser alcançadas. Errou, levanta e faz o caminho de volta. Peça ajuda, reconheça que você precisa de ajuda. Para de pensar no que as pessoas, mas eu vou falar lá com aquele pastor, com aquela pastora, o que eles vão pensar de mim? Não interessa o que vão pensar. Jesus, quando estava com qualquer pessoa, ele oferecia graça, e é isso que a gente precisa oferecer. Então, pastores, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais uma coisa, gente, eu não posso sair até que eu fale aquilo que eu tenho que falar. E o Espírito Santo está me lembrando. Jesus também deu outro exemplo, quando ele estava no deserto. E o diabo ficou andando atrás dele para tentá-lo. Ele não demonstrou a humanidade dele. Ele demonstrou o chamado e a vocação. Quando o diabo pergunta assim, fala assim, se você não tem poder, transforma o pão em pedra, transforma a pedra em pão. O que Jesus diz? Nem só de pão viverá o homem. Então a gente precisa saber para quem a gente
demonstra as nossas fraquezas, a nossa humanidade. Então Jesus deu o maior exemplo. Então, não demonstre a sua... Existem dias que o diabo vem tentar. Por exemplo, tem dias que eu falo assim, hoje o diabo nem pode perceber que eu estou assim. Porque se ele perceber, ele vai me dar uma rasteira. Então a gente corre para Jesus e a gente corre para pessoas que têm a revelação, que têm a palavra profética, que sabem o que foram chamadas para fazer. Então Jesus deu esse belo exemplo. Ele para trás de mim, né? Satanás, fora, em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor pela vida dos nossos pastores. Glória a Deus. Amém. Glórias ao nosso sumo pastor, né, Jesus, que é o maior exemplo de pastor. Agora nós vamos orar pelos pastores, né? Pastor, você que está aí em casa, receba o nosso abraço. Pastor Ivonice, receba o nosso abraço, né? Hoje eu estava lembrando que quando eu era adolescente, eu já falei isso aqui, falei, não, eu quero dirigir o culto igual a pastora Ivonice, na época a irmã Ivonice. Depois eu falei assim, eu falava comigo mesmo e com Deus. Ah, não, eu quero pregar igual a pastora Ivonice. Irmãos, eu estou longe de pregar igual, né? Mas eu estou no processo, eu sou aprendiz, viu, pastora Ivonice? Eu sou aprendiz da pastora, dos pastores, todos os pastores aqui já me abençoaram muito, eu poderia falar de cada um. A minha discipuladora top, que é a pastora Selma, eu aprendo muito com ela, A pastora Selma, ela sempre me faz enxergar aquilo que eu não consigo ver com os meus próprios olhos. É por isso. Então, eu estou aqui por causa da bênção do Senhor, por causa da bênção dos meus pais, que são um presente para mim, para as minhas irmãs. Eles são... Gente, eu tenho pais de verdade. Glória a Deus por isso. E por causa da bênção dos pastores e de pessoas que passaram. Ninguém chega a lugar algum sozinho. Pessoas que passaram por mim e me abençoaram. Agora eu quero, né, sem mais delongas, eu quero chamar o irmão Gilson, que ele vai estar, né, orando pelos pastores. Pastores, sejam abençoados em nome de Jesus. Amém, aleluia. Eu queria chamar os pastores que estão aqui para vir à frente, representando a todos os pastores. Vamos estar profetizando sobre a vida desses pastores. Glória a Deus por essa palavra rema, essa palavra tremenda que nós acabamos de receber e guardar no nosso coração. Pedir aqui que mantenha o espaçamento, né, para nós estarmos orando. Você que está aí em casa, você que está junto, ligado nessa live, eu quero convidar você a estender a sua mão também, para estar orando, profetizando sobre a vida desses homens, essas mulheres de carne e osso, como foi dito, que têm chorado, têm clamado, eles têm buscado a face do Senhor, por causa das nossas vidas. Vamos estar orando, estenda a sua mão aí, nós vamos estar orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós glorificamos o Teu santo nome, Senhor. Deus, eis aqui homens e mulheres, e aí em casa sendo representados, ó Deus, estão aqui pastores, pastoras, ó Deus, homens e mulheres que colocaram na Tua mão as vossas vidas. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos agora abençoar o ministério. Deus, nós como igreja do Senhor, como corpo vivo de Cristo aqui na terra, nós abençoamos o ministério de cada um dos nossos pastores. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos abençoar o vosso ministério, pastor. Queremos abençoar a sua vida, a sua casa. Deus, em nome de Jesus Cristo, que os planos, os projetos dos nossos pastores, o seu projeto, pastor, o seu sonho, pastora, sejam alicerçados em Deus.
em nome de Jesus Cristo. Pai, eles têm sonhos, eles têm planos, eles têm projetos, Senhor. Ó Deus, que se realize para a glória do Teu nome os sonhos, os projetos, ó Deus, o desejo do coração, Deus, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, e que esta bênção se estenda para toda a sua casa, para toda a sua família e para todas as ovelhas que eles têm apacentado dia após dia, que recebam também esta bênção, este milagre. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, milagre, ó Deus, de prosperidade, ó Deus, milagre de fartura ministerial, financeira, pessoal, profissional, para a glória do Teu nome. Ó Deus, e desde já nós Te louvamos e Te agradecemos pela vida de cada um dos nossos pastores, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, pastores.